dando sequência ao dossiê Jacó, a vida de Jacó, que a gente tem aqui analisado, estudado, ministrado sobre a vida do Jacó. Hoje eu quero falar sobre conversão, ok? Um tríplice retorno ao lar. Conversão, um tríplice retorno ao lar. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 32. Nós vamos ler todo o capítulo, sendo que a gente vai dar um pulo. Quando chegarmos no versículo 8, nós vamos pular para o versículo 13, ok? Se você trouxe a sua Bíblia, você pode abri-la, senão nós temos aqui na projeção, tá bom? Tchau, vai com Deus. Gênesis capítulo 32, vamos ler dos versos de 1 a 8, depois vamos ler do 13 até o final do capítulo. Nosso tema é conversão, um tríplice retorno ao lar. Todos acharam? Podemos ler? Então, assim nos diz a palavra de Deus essa noite. Jacó também seguiu o seu caminho, e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: este é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Manaim. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: assim diz teu servo Jacó: morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envia agora esta mensagem ao meu senhor, para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: fomos até o seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos, pois assim pensou: se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Verso 13: depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Colocou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse-lhes: vão à minha frente e mantenham certa distância entre um rebanho e outro. Ao que ia à frente, deu a seguinte instrução: quando meu irmão Esaú encontrar-se com você e lhe perguntar: a quem você pertence, para onde vai e de quem é todo esse rebanho à sua frente, você responderá: é do teu servo Jacó. É um presente para o meu senhor Esaú, e ele mesmo está vindo atrás de nós. Também instruiu o segundo, o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos: digam também a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem. E acrescentem: teu servo Jacó está vindo atrás de nós, porque pensava: eu o apaziguarei com esses presentes que estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu vir, talvez me receba. Assim, os presentes de Jacó seguiram à sua frente. Ele, porém, passou a noite no acampamento. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque, de um rio, de um riacho. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já se desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e prevaleceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que me perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse:
vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Vamos orar? Feche os seus olhos. Quero orar com você mais uma vez, nessa noite, pedindo a graça de Deus sobre a nossa vida. Senhor, precisamos do Teu Espírito agindo no nosso coração nesse momento, Pai. Somos pequenos demais, limitados demais, para conseguirmos absorver, apreender, entender as verdades eternas que o Senhor tem reservado, revelar o nosso coração nessa noite. Deus, em nome de Jesus, Pai, que de uma forma sobrenatural o Senhor possa abrir a nossa mente, abrir o nosso coração e aplicar cada verdade eterna segundo a Tua vontade, Senhor. Fala conosco, Deus, precisamos ouvir a Tua voz. Queremos que essa noite, Pai, seja uma noite de transformação, de cura. Queremos, Pai, que essa noite, Pai, seja uma noite de encontro verdadeiro contigo, Senhor, porque, Senhor, não terá valido a pena vir a esse lugar, Senhor, a não ser se ao final desse encontro, Pai, sairmos daqui com a certeza de termos ouvido a Tua voz, com a certeza, Pai, de termos recebido uma palavra do Senhor para o nosso coração. Então, faz assim na minha vida e faz assim na vida dos meus irmãos nessa noite, Pai. No nome santo do Senhor Jesus, nós oramos. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Conversão, um tríplice retorno para o lar, é o tema que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, à luz de Gênesis capítulo 32. Meus irmãos, conversão é uma palavra que faz parte do vocabulário cristão protestante. Essa é uma palavra que é muito presente na nossa vida. É interessante porque nós oramos a Deus quase que todos os dias, se não todos os dias, agradecendo a Deus pela nossa conversão. Nós oramos pelos nossos familiares, oramos a Deus pedindo que Deus converta o coração deles. Nós duvidamos de algumas conversões, sobretudo quando a pessoa que diz que passou por esse processo, ela possui um histórico de vida moral um tanto reprovável. Você para assim, será que esse cara se converteu mesmo? Não pode ser. Mas esse cara era da pá virada, esse cara aprontava, será que ele se converteu de verdade? O fato é, meus irmãos, que essa palavra conversão, ela é muito presente na nossa história, ela é muito presente no nosso vocabulário. Nós evangelizamos pessoas, pregamos o evangelho, saímos na rua, conversamos com colegas de trabalho, com o intuito de ver essa pessoa convertida, de vermos essa pessoa tendo uma experiência real de conversão na sua vida. Agora, a pergunta inicial que eu queria fazer para você nessa noite é: o que é conversão? Nós poderíamos aqui trazer N definições para essa palavra, conversão, mas do que se trata? No que isso afeta na prática a nossa vida? Quais as consequências práticas no dia a dia de um verdadeiro processo de conversão na nossa vida? Queridos, eu quero tentar responder essas perguntas com vocês, mas eu não tenho dúvida nessa noite que no Antigo Testamento, se tem um personagem que pode nos ajudar a termos alguma luz, a encontrarmos respostas para essas perguntas, é o próprio Jacó. Por uma razão muito simples: o Jacó foi alguém que viveu uma experiência radical de transformação na sua vida. Quando você olha para a vida do Jacó, você vê que há um Jacó antes dessa experiência de se encontrar com Deus e lutar com Deus e ser abençoado pelo Senhor, e um outro Jacó que viveu uma transformação radical na sua vida depois desse encontro do texto que nós acabamos de ler de Gênesis capítulo 32. Queridos, o que eu estou querendo dizer para você nessa noite é que houve uma transformação radical. Jacó foi alguém que na sua vida viveu aquilo que nós chamamos de transformação da água para o vinho. O ex-enganador, o ex-usurpador, o ex-traidor, o ex que passava a perna em todo mundo, agora esse homem
experimenta algo chamado conversão na sua vida. A sua vida é transformada, a sua vida é mudada radicalmente. Agora, sabe o que me chama a atenção na experiência do Jacó? É que o seu processo de conversão, ele começou com a decisão de voltar para a casa do pai. Quando Jacó, ele vive a experiência quando ele decide sair da onde ele estava, ou seja, da casa do seu tio Labão, e ele decide voltar para a casa do pai, o Jacó, ele vive aquilo que eu chamo nessa noite de tríplice experiência de retorno ao lar, ou essa tríplice retorno para a casa do pai. E meus irmãos, quando nós olhamos para a vida do Jacó, o que nós percebemos é que algumas coisas aconteceram nesse momento na sua vida. O que eu percebo no texto lido é que algumas transformações, algumas mudanças aconteceram na vida do Jacó, e que foram extremamente marcantes, e que nortearam todo o restante da sua vida, todo o restante da sua história. E é justamente sobre isso, um tríplice retorno para o lar, que eu queria fazer algumas considerações, algumas abordagens com vocês nessa noite. E logo de início, no primeiro momento, queridos, uma coisa que eu percebo nesse texto é que o Jacó, na sua experiência, ele nos ensina que um retorno aos nossos relacionamentos quebrados tem que acontecer na nossa vida. Porque o que me chama a atenção nesse texto, meus irmãos, olha que coisa interessante, no verso 3, o Jacó fala assim: Jacó mandou mensageiros adiante dele, a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom. O Jacó, ele decidiu voltar para a casa do pai. E se tem uma metáfora bonita para a conversão, é um retorno para a casa do pai. Mas eu vou falar sobre isso um pouco mais daqui a pouco. Mas, meus irmãos, o que nós precisamos entender nessa noite é que voltar para a casa do pai, na experiência do Jacó, no caso dele, voltar para a casa do pai significava necessariamente se reencontrar com o irmão ofendido. Significava necessariamente ter que voltar e se encontrar com uma pessoa que ele havia ferido ao longo da sua vida. Esaú, seu irmão, que havia sido enganado, que havia sido roubado no seu direito de primogenitura, que havia sido roubado da bênção que deveria receber do seu pai. O que acontece é que o Jacó, ao decidir voltar para a casa do pai, ele tem que se reencontrar com pessoas que ele havia quebrado o relacionamento com elas. Sabe o que eu estou querendo dizer para você nessa noite? Se tem um aspecto marcante na conversão, quando nós voltamos para a casa do pai, porque é interessante, né? Porque quando a gente fala da história da salvação, quando você começa a contar a história da salvação para alguém, você precisa necessariamente partir de um ponto inicial, qual seja um relacionamento que foi quebrado, o relacionamento com o pai. Só que o problema é que ao longo da nossa vida, a gente às vezes vem quebrando um monte de relacionamentos. A gente vem ferindo pessoas, a gente vem sendo ferido por tantas outras. O que eu estou querendo dizer para você nessa noite é que quando nós temos um encontro com Jesus, quando Jesus se torna uma realidade da nossa vida, necessariamente, meus irmãos, a gente tem que começar a repensar um retorno para os relacionamentos que foram quebrados lá atrás. E aí, queridos, eu não tenho dúvida que esse negócio é muito difícil, né? E eu vou dizer uma coisa para você, uma coisa que eu percebi lendo esse texto, interessante, é que o Jacó sabia que ele estava diante de uma coisa que necessariamente ele precisava fazer. Ou seja, o Jacó sabia que voltar para a casa do pai necessariamente implicava num reencontro com o seu irmão. Sabe o que me chama a atenção em Jacó? É que o Jacó, quando ele entende que ele tinha que voltar, entendeu que ele tinha que voltar para a casa do pai, ele decide o confronto com seu irmão. Ele decide não adiar mais essa experiência de se reencontrar com seu irmão. E sabe qual é a dica que eu começo a dar para você nessa noite? Se você vive a experiência, ou viveu a experiência de ter alguns relacionamentos quebrados, se você precisa se reencontrar com alguém, faça já. Se você precisa reconstruir a história com alguém, faça logo. Se você precisa recomeçar uma caminhada com alguém, não deixe mais para depois, por uma razão muito simples, meus irmãos. Quando a gente entende o projeto de Deus para a nossa vida, a obra de salvação, a conversão que chegou pela graça de Deus para mim e para você, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender também que é da vontade de Deus que nós reconstruamos os nossos relacionamentos. Porque tem um detalhe, meus irmãos, nós precisamos entender
que a nossa espiritualidade não pode mais ser vivida apenas na perspectiva da vertical. Olha, eu sou muito espiritual, eu amo a Deus de todo o meu coração, mas eu não estou nem um pouco preocupado com as pessoas que estão ao meu redor. Eu não estou nem um pouco preocupado com o que aconteceu antes da minha conversão, antes do meu encontro com Jesus. Eu tenho uma notícia para te dar. Se você é uma pessoa que se encontrou com Jesus, se a salvação bateu a sua porta, você não tem saída. Sabe por quê? Porque Deus decidiu que na sua graça, pela sua glória, Ele decidiu, segundo a sua vontade, que os nossos relacionamentos precisariam ser restaurados e curados, se nós quiséssemos de novo a bênção de Deus, ou se quiséssemos a bênção de Deus sobre a nossa vida. Para tentar ser mais claro, eu tenho dificuldade de acreditar na bênção de Deus, onde relacionamentos interpessoais continuam quebrados, continuam arrebentados. É mais ou menos assim. Deus deseja e espera que você volte ao lugar da sua queda, ao lugar do relacionamento que foi destruído, que foi quebrado, que você reconstrua isso para a glória dele. Agora, eu não tenho dúvida que esse é um processo muito difícil. As dificuldades são 1000. Olha só os versos 6 a 8, o que nos dizem? Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: fomos até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Imagina a cabeça do Jacó, 400 homens, o cara que havia sido ferido por ele. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos, pois assim pensou: se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Queridos, à luz do que nós acabamos de ler, à luz do texto que nós estamos analisando nessa noite, eu não tenho dúvida que restaurar relacionamentos é uma coisa muito complicada, é muito difícil. Só quem foi ferido sabe do que eu estou falando. Só quem teve a experiência de ter sido humilhado por alguém, afrontado por alguém, machucado por alguém, sabe do que eu estou falando. Por isso eu não tenho dúvida que sair do seu lugar para ir ao encontro de alguém que te feriu, para reconstruir, tomando iniciativa, de fato deve ser algo muito difícil, muito complicado. Por isso eu queria poder tentar dar para você nessa noite 3 dicas importantes, 3 coisas importantes que você precisa ter em mente na hora de restaurar relacionamentos que foram quebrados. Em primeiro lugar, você precisa entender que o exército de Deus trabalha nesse sentido. Porque se eu estou falando que é do interesse de Deus que relacionamentos sejam curados, Deus precisa fazer alguma coisa para isso, uma vez que é tão difícil reconstruir relacionamentos. Versos 1 e 2: Jacó também seguiu o seu caminho, e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: este é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Manaim. Que coisa bonita. Sabe o que eu entendo disso aqui? Deus sabia da dificuldade do processo. Deus sabia que o coração do Esaú deveria estar muito ferido, muito quebrado, muito machucado pelas atitudes do Jacó. Jacó sabia disso. O que Deus faz? Deus revela para Jacó que se ele fizesse aquilo que era parte dele, que era sair do lugar para ir ao encontro do seu irmão, o seu exército estava trabalhando para quebrantar o coração de Esaú. Deus manda o seu exército para quebrantar o coração daquele homem que havia sido machucado. E o que eu estou querendo dizer para você é porque às vezes a gente fica aqui no nosso lugar e você fica pensando: bom, mas eu não vou porque eu não sei o que eu vou encontrar lá. Eu não vou porque eu sei da dureza do coração daquela pessoa, eu sei que ela não muda, eu sei que ela não se deixa transformar. Meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, se você entrou aqui nessa noite vivendo a experiência de relacionamentos quebrados, saiba que os exércitos de Deus trabalham para a restauração de relacionamentos. É a palavra de Deus que nos diz nessa noite. Uma outra dica que eu quero te dar é que você precisa experimentar a humildade na sua vida para poder viver esse conserto, a restauração dos seus relacionamentos. Olha só os versos 4, 5 e 20 que nos dizem: assim diz o teu servo Jacó. Verso 5: envio agora esta mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. Verso 20: e acrescentem: teu servo Jacó está vindo atrás de nós. 3 vezes, em 3 versículos, Jacó assume a posição de servo de Esaú. Ele havia enganado, ele havia mentido, ele havia roubado,
Mas ao experimentar uma transformação de Deus na sua vida, ao experimentar uma obra maravilhosa que Deus estava apenas começando a fazer na sua história, o Jacó, ele viu que para restaurar aquele relacionamento, ele precisava romper com o seu orgulho, romper com o seu, até quem sabe com alguns valores, alguns princípios seus, se é que eu posso dizer assim nessa noite, e ele precisava sim se humilhar, colocar-se na condição de servo do seu irmão, porque tem um detalhe, meus irmãos, tem um detalhe: se fomos nós que ferimos, não existe outra postura. Se foi você que feriu, você precisa, em nome de Jesus, reconhecer que foi você que feriu, e você precisa ir ao encontro da pessoa ferida e machucada com toda a humildade e pedir perdão. Não tem saída. Nós vimos de Gênesis a Apocalipse nos Evangelhos que a palavra que precisa nortear a nossa realidade cristã, nossa realidade de vida nos nossos relacionamentos, é a palavra perdão. Nós precisamos aprender a perdoar, pedir perdão para aqueles que são os nossos ofensores, para pessoas que nos feriram. E nós precisamos entender que se eu que feri, eu preciso me arrepender e pedir perdão. Se eu fui ferido, eu preciso começar a entender que eu preciso receber o perdão da pessoa que está vindo até a mim com humildade e se arrepender do seu erro, se arrepender do seu pecado contra mim. Por isso, a humildade é fundamental. Reconhecer o seu erro, reconhecer a sua incapacidade, reconhecer que esse relacionamento, quem sabe, foi quebrado por sua própria incapacidade relacional. Quando a gente faz isso, o processo de restauração fica mais fácil na nossa vida. E uma terceira dica que eu dou para você, outra coisa importante, se você quiser restaurar um relacionamento, uma boa estratégia de aproximação. O Jacó era bom nisso, gente. O Jacó era especialista em articular situações, né? O texto nos diz que ele vai ao encontro do seu irmão, mas ele prepara toda uma estratégia anterior. Jacó mandou mensageiros adiante dele, a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom. Ele lhes ordenou: vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: assim diz teu servo Jacó: morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. O que Jacó faz? Jacó, de uma forma inteligente, ele prepara o caminho para o encontro com o seu irmão. Ele não vai de peito aberto. Jacó, ele não era um cara que corria riscos, ele não gostava de correr riscos. O que ele faz? Eu vou me encontrar com meu irmão, mas primeiro eu vou preparar o caminho, eu vou amolecer o coração dele, eu vou fazer algo para poder agradar o meu irmão. Queridos, eu não vejo nenhum mal na atitude do Jacó. Sabe o que eu vejo? Às vezes a gente quer reconquistar ou conquistar alguém, mas nós não damos um passo prático no que diz respeito a conquistar o coração de uma pessoa, sobretudo alguém que foi ferido por nós mesmos muitas vezes. O que estou querendo dizer é que você precisa começar a pensar em ser, quem sabe, mais generoso com essa pessoa. Quem sabe você pode começar mandando flores, uma caixa de bombom, um cartãozinho, escrever um cartãozinho, quem sabe reconhecendo o seu erro, quem sabe pedindo perdão até. Manda primeiro, manda um e-mail, manda uma carta, manda um cartão, proponha uma reaproximação, quem sabe, antes de qualquer coisa. Queridos, é necessário, se nós quisermos de verdade reconstruir, restaurar os nossos relacionamentos, que a gente aprenda, use a inteligência, assim como Jacó usou. Às vezes passa por atitudes práticas no dia a dia, né? Não sei se você percebeu, mas às vezes você convive com pessoas há tanto tempo no seu prédio, né? Vizinhos que você... Estou falando aqui agora de aproximação. É impressionante porque às vezes você é vizinho de porta, você nunca conversou com essa pessoa, nunca se deu o trabalho de dar um bom dia. Comece vivendo a experiência de chegar amanhã de manhã com alguém que nunca olhou para você e fala: bom dia, vizinho, tudo bem com você? Ou então, boa tarde, como é que você vai? Ou então, ao invés de você olhar aquela pessoa chegando no estacionamento ou na portaria, tu corre para o elevador, fecha a porta correndo, que eu sei que acontece isso, né? E você vai sozinho no elevador. Espera um pouquinho mais, deixa a porta aberta, dê um bom dia, um sorriso nos lábios. Eu garanto a você que barreiras começam a ser quebradas. Quando você começa a ser agradável com as pessoas, quando você começa a ter atitudes generosas,
barreiras vão sendo quebradas, muralhas vão sendo destruídas, e você começa a conquistar o coração daquela pessoa. Foi isso que o Jacó fez. Vai um presentinho daqui, 200 animais, né? 200 ovelhas, né? Alguns bichinhos daqui, outros de lá. O Jacó foi presenteando o seu irmão com o seu objetivo, porque o seu objetivo era preparar o coração do Esaú para aquele encontro. Agora, uma coisa muito importante que você precisa saber é que na conversão Deus começa a nos mostrar que é em comunidade que Ele faz a sua presença conhecida. A conversão nos dá consciência da vida em comunidade, de que precisamos do irmão para caminhar. Sabe por que você precisa reconstruir os seus relacionamentos? Porque Deus decidiu na sua soberania que a sua bênção repousaria sobre uma comunidade que vive unida. Deus não abençoa relacionamentos quebrados. Deus não abençoa quando nós temos pendências com irmãos. É por isso que Jesus certa vez falou assim: olha, antes de você levar a sua oferta, certo? Vai até o teu ofensor. Olha que não é nem aquele que foi ofendido por você. Vai até aquele que fez algum mal a você e se reconcilie com ele primeiro. Depois você volta, entrega a sua oferta. Sabe por quê? Deus não aceita adoração, Deus não aceita oferta, Deus não aceita culto de pessoas que insistem em viver relacionamentos quebrados. Jacó estava começando a entender isso. Jacó entendeu que voltar para a casa do pai representava reconstruir um relacionamento que ele havia quebrado lá atrás. Muito importante você entender isso. Mas um segundo retorno que eu vejo nesse texto é um retorno a nós mesmos. Olha que coisa fantástica, meus irmãos. Nós encontramos aqui nos versos 24 a 27. E Jacó ficou sozinho. Para quê? Para quê? Talvez, eu vou aqui arriscar falar isso, talvez por 20 anos, Jacó não sabia o que era estar sozinho. O último relato em que Jacó, na Bíblia, que Jacó é apresentado sozinho, foi quando ele ainda estava indo para a casa do seu tio Labão, quando ele está em Betel, que ele para e ele tem um sonho da escada, que anjos subiam e desciam por ela. Naquele momento Jacó ficou sozinho e Deus se revelou para ele, dizendo que aquela terra Deus daria para o Jacó. 20 anos ou mais se passaram. Jacó trabalhou, teve filhos, casou, teve servos, fez dinheiro, fez fortuna, e o texto nos informa agora, no capítulo 32 de Gênesis, que Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa, enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, e essa pergunta foi fantástica: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Queridos, eu não tenho dúvida que essa pergunta do anjo do Senhor tipificado ali, o próprio Cristo tipificado no Antigo Testamento, naquele episódio, uma manifestação de Cristo ali já no Antigo Testamento, eu não tenho dúvida que Deus, ao fazer aquela pergunta para o Jacó, queria arrancar algo dele. Talvez o Jacó não tivesse dito também o nome dele para pessoas ao longo de muitos anos. Lembra quando Jacó está enganando seu pai, quando ele vai roubar a bênção do seu pai, e o pai dele, o Isaac, pergunta: quem é você? O que ele responde? Eu sou Esaú. Eu sou Esaú. Ele não fala que ele era Jacó, porque era uma mentira que ele estava pregando. Ele fala: eu sou Esaú. Mais tarde, fugindo do seu irmão, quando ele chega naquele poço e se encontra com Raquel, a sua amada, a mulher da sua vida, o texto nos diz que ele se apresenta não como Jacó, mas ele se apresenta como sendo filho de Rebeca, irmã de Labão. Mais uma vez, o Jacó não fala o seu nome. Sabe o que acontece, queridos? Jacó foi alguém que viveu a sua vida negando a sua identidade.
viveu a sua vida fugindo da identidade que Deus tinha para a vida dele, viveu uma vida de mentira, viveu uma vida de engano, viveu uma vida de falsidade, e a conversão do Jacó significou também um encontro com ele mesmo, porque o anjo de Deus, do Senhor, vai perguntar para ele: quem é você? Nessa noite, Deus está perguntando para você a mesma coisa: quem é você? Como que você se define? Sabe por que eu digo isso? Porque infelizmente nós vivemos dias onde muitos de nós temos perdido a nossa identidade, e outras identidades têm sido impostas na nossa vida. A mídia está aí impondo com uma força avassaladora a identidade que ela quer que a gente tenha. Big Brother 11 mais uma vez está aí. As novelas da Globo estão aí manifestando tendências, modismos, e a gente entra, e lá pelas tantas, a gente sequer consegue entender e saber quem de verdade nós somos. Queridos, quem nós somos nessa história? Qual é o nosso papel no mundo? Para que nós estamos aqui? Para que nós existimos? Quem somos nós? Será que de verdade nós nos conhecemos? Sabemos o propósito da vida, o para que nós estamos aqui? Para que nós frequentamos uma igreja? Para que nós trabalhamos aonde nós trabalhamos? Para que nós constituímos a família que nós constituímos? Deus estava falando para Jacó que ele só poderia abençoá-lo quando de verdade ele tivesse um encontro com ele mesmo. Sabe por quê? Porque Deus não pode abençoar uma mentira. Deus não pode abençoar uma falsidade. Deus não pode abençoar simplesmente algo que não é, uma máscara, um personagem. É necessário que no momento da conversão, ao termos o encontro com Cristo, ao voltarmos para a casa do Pai, nós possamos nos encontrar com a gente mesmo. Olha só, queria que você pudesse, a pergunta já foi feita, que você pudesse olhar para isso aqui. Sabe o que é isso aqui? É um epitáfio. Já viu que nos cemitérios, né, costuma ter um negócio desse aqui, está assim: jaz aqui alguém que... Aí vinha as reticências. Eu tenho uma tese. Você só pode dizer que você conhece a você mesmo se você souber exatamente o que você deseja que esteja escrito no final da sua vida, quando você morrer. O que você gostaria que as pessoas colocassem ele naquele lugar. Aqui está alguém que viveu para, aqui está alguém que existiu para, aqui está alguém que existiu, que viveu, enfim, para o quê? Queridos, é tempo da gente entender que se nós tivemos de verdade um encontro com Jesus, se a conversão bateu pela graça de Deus à nossa porta, é necessário que você saiba quem você é, para que você existe, para que você tenha acordado todos os dias no horário que você acorda, para viver os dias que Deus tem colocado, imputado para você. O Jacó não sabia quem ele era. 20 anos enganando, vivendo uma mentira, vivendo a personalidade de outro, vivendo a história de outro, vivendo como filho da mamãe, como filho da sua mãe, como filho do seu pai, mas perdeu a capacidade de dizer: eu sou Jacó, o enganador. Eu sou aquele que mentiu para o meu irmão. Eu sou aquele que enganou meu pai. Queridos, em nome de Jesus, a gente precisa entender que a bênção de Deus só vai repousar sobre a nossa vida quando nós assumirmos quem de verdade nós somos, quando nós assumimos os nossos erros, as nossas incapacidades, as nossas mazelas, e falar: Pai, eu sou tudo isso sim, eu sou esse poço de pecado, eu sou esse poço de erros, mas eu também sou alguém que vive desesperadamente tentando viver na Tua presença, que vive desesperadamente tentando viver em santidade. Caio, peco, erro, vacilo, mas eu sou isso aqui, mas eu não vou desistir de continuar tentando. Mas uma consciência eu tenho: eu sou Teu filho, eu nasci para Te adorar, eu nasci para viver para o Senhor. Queridos, em nome de Jesus, que a gente nessa noite possa entender que uma conversão verdadeira passa com o encontro com o nosso próprio eu. E mais, me permitam aqui uma coisa, falar mais um ponto aqui, uma questão nesse ponto aqui. Às vezes, muitos de nós vivemos uma vida que não foi a vida idealizada por Deus para a gente.
A gente acha porque a gente trabalha e a gente precisa prestar contas e precisa dar resultados, nós vivemos achando que nós somos aquele ser que precisa performar todos os dias. Ou seja, vou explicar. Como você tem que ter uma performance no teu trabalho, precisa dar resultados, mostrar números, você acaba sendo definido a essa performance que você tem que ter todos os dias, e você se anula, acaba com você, anula os teus gostos, anula os desejos do teu coração, anula aquilo que você tem como princípios para a sua vida, para poder ter uma performance diária no seu trabalho. Muitas vezes dentro de casa, pais opressores, pais que são controladores, não permitem que os filhos cresçam, desenvolvendo a sua personalidade, sendo aquilo que Deus deseja que eles sejam, e acabam definindo o que os filhos vão ser, acabam tentando direcionar a profissão, com quem vai casar, e anulando muitas vezes os filhos dentro de casa. Maridos que muitas vezes anulam a esposa, esposas que muitas vezes anulam o marido. É tempo da gente entender que a gente precisa se encontrar com a gente mesmo, ter um encontro com o nosso eu, e perceber, e perguntar para Deus, e entender a razão da nossa existência. Eu nasci para ser aquilo que o outro quer que eu seja, ou eu nasci para cumprir um propósito de Deus para a minha vida? Eu nasci para ser aquilo que pessoas um dia idealizaram que eu seria, ou eu nasci para ser algo ou alguém que Deus escolheu, separou para cumprir os seus propósitos eternos? Que você possa pensar nisso nessa noite em nome de Jesus. Agora, um último retorno que eu queria compartilhar com você nessa noite, falando desse tríplice retorno, porque no primeiro momento nós vimos aqui que é necessário voltar para os nossos relacionamentos quebrados, vimos que é necessário voltar para o encontro com a gente mesmo, nos encontrarmos com o nosso eu, sabemos quem de fato nós somos. Mas eu não posso terminar essa mensagem sem falar de um último encontro, e talvez o principal deles todos, que é o encontro com o Pai, a volta para casa. E aí eu me lembro da parábola do filho pródigo, e não tem, queridos, talvez no Novo Testamento uma parábola ou um texto que melhor fale da conversão do que a parábola do filho pródigo, porque o filho pródigo, ele estava indo numa direção, gastando todo o dinheiro que ele tirou do seu pai, que ele pegou com seu pai e com seu irmão, e de repente ele se viu duro, quebrado, sozinho, comendo comida de porcos, e ele parou e falou: opa, isso não é vida, eu não posso continuar. Na casa do meu pai tem tanta fartura, na casa do meu pai tem tanta coisa boa, até mesmo os servos do meu pai estão vivendo melhor do que eu vou voltar para a casa do pai, eu vou voltar para a casa do pai, porque eu sei que lá eu vou ter uma vida muito melhor do que eu tenho aqui. E aí, queridos, quando eu olho para esse texto que nós lemos de Gênesis 32 e olho para a parábola do filho pródigo, eu vejo quão próximos esses dois textos estão, porque de verdade, quando nós falamos de conversão, não tem como nós não falarmos desse encontro ou reencontro com a casa do Pai. O Jacó sabia que ele precisava, para cumprir os propósitos de Deus, para ser feliz da forma como Deus tinha idealizado para ele, para poder ser o personagem que Deus esperava que ele fosse, cumprindo o papel que Deus esperava que ele cumprisse, ele sabia que o retorno para o Pai era algo fundamental, o retorno para Deus era essencial. Agora, irmãos, sem dúvida, de todos os retornos que eu já falei para vocês, esse é o mais importante. É interessante, como eu falei, né? Porque essa conversão, ela pode ser definida como esse retorno para a casa do Pai. Agora, tem uma discussão, né? Eu me converti, mas eu me converti, como é que é isso? Eu escolhi Deus? A gente já fez a discussão tantas vezes aqui, sobretudo nas nossas células. Eu diria para você que a conversão, ela é um movimento consciente, racional. E a palavra da conversão no Novo Testamento é a palavra metanoia, que é mudança da mente. Eu falei sobre isso aqui, eu acho, na semana passada. E o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: a conversão é algo que acontece conscientemente na nossa vida. Eu estou indo numa direção, eu vejo a real, eu vejo a furada na qual eu estou envolvido, e eu falo: opa, eu vou sair dessa furada, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu decido me arrepender dos meus pecados, eu decido voltar para a casa do Pai. Agora, irmãos, eu não tenho dúvida também que, se por um lado a conversão ela é um ato consciente, racional, intelectual, que se dá aqui na minha razão, por outro lado, é necessário que haja um movimento anterior a essa minha decisão.
Se não houver a regeneração, ou seja, aquilo que nós encontramos em João capítulo 2, quando está escrito que quando Jesus fala para Nicodemos, que era necessário que ele nascesse de novo, nascesse da água e do Espírito, para que você possa tomar a decisão de voltar para Deus, algo anterior tem que ter acontecido na sua vida. O princípio da nova vida tem que ter sido colocado pelo Espírito Santo no seu coração. E aí, queridos, é por isso que lá em Efésios capítulo 1 está escrito que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida. E quando Ele nos deu vida, ou quando Ele nos dá vida, nós podemos de verdade parar, cair na real. No meu tempo era cair a ficha, né? Não tem mais esse negócio de cair a ficha. Cai a ficha, você para assim, vai, caiu a ficha, caramba, como é que eu podia estar indo nessa direção? Você percebeu isso? Como é que eu podia gostar desse negócio? Irmãos, fazendo uma confissão aqui, no meu tempo de balada, eu achava que eu não ia conseguir nunca deixar de sexta e sábado ir para boate. Para mim é um negócio tão fantástico. Não, como é que não, cara, sexta-feira eu tenho que estar lá com a galera, eu tenho que estar saindo, e achava que esse negócio era tudo na minha vida. Hoje, se eu tenho que sair para um lugar, né, tô ali, se tem música alta, já começa a me incomodar, já tô, tudo bem, não estou ficando velho não, tá? Eu não estou ficando velho, cara, foi conversão, cara, tá bom? Não vem com esse papo não. Mas a música alta incomoda, a hora começa a avançar, eu fico agoniado, eu fico pensando, meu Deus, como que eu valorizei algumas coisas tanto na minha vida, como que eu dei tanto crédito para esse negócio, como que eu perdi tanto tempo com algumas coisas. Aqui não vai crítica a quem vai, enfim, né? Eu acho que perde tempo mesmo, mas tudo bem, mas nenhuma crítica a quem vai e tudo. Mas meus irmãos, em nome de Jesus, entenda isso, que acontece o estalo, aí você começa a pensar assim, caramba, eu estava indo numa direção, mas esse negócio não faz sentido não, deixa eu voltar, porque tem coisas melhores me esperando, eu tenho coisas mais gostosas para poder usufruir na casa do Pai. Então, há um movimento anterior de Deus, que é a regeneração. Esse é o papel dele. Quando isso acontece, o selo, o lacre é aberto, a ficha cai, e você simplesmente fala, eu quero Deus, eu vou voltar para o Pai, eu vou voltar para casa, porque na casa do Pai, de verdade, há benefícios, há bênçãos, há fartura, e é lá que eu quero estar. Agora, irmãos, eu não poderia fechar essa mensagem dessa noite sem falar das consequências do retorno para a casa do Pai. Porque voltar para a casa do Pai, Juliana, tem algumas consequências práticas. Porque voltar para a casa do Pai, não dá para voltar e continuar ou trazer tudo de fora para dentro da casa do Pai. O Pai vai dizer assim, tudo bem, está voltando, eu te recebo, mas eu preciso que você saiba de algumas coisas. Você precisa entender algumas coisas para você colocar em prática no seu dia a dia, para essa nova relação que nós estaremos estabelecendo daqui para frente. Algumas consequências práticas. Primeiro, nós começamos a desejar mais a Deus. Meus irmãos, se nós não desejamos a Deus e nem desejamos estar na casa de Deus em comunhão com os irmãos, nós temos que começar a repensar a nossa conversão. Olha só, verso 26, parte B, fala assim: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Jacó, ele tinha uma fome da bênção de Deus, lembra? Enganou o irmão, enganou o pai, mentiu, usurpou, porque o Jacó era um cara que era doido, viciado em bênção. Já viu crente assim? Está sempre com pires na mão atrás, né? Opa, ali estão dizendo que está orando, está dando dente de ouro, está dando bênção para lá, está caindo, eu vou lá. O cara está sempre atrás dos lugares onde a bênção de Deus está, onde Deus está fazendo alguma coisa, ele corre para lá. O Jacó era o crente assim, era o crente que vivia atrás da bênção de Deus, né? Se tinha unção A, ele ia para lá, se tinha unção X, ele ia para o outro lado, se ele ouvisse que Deus estava derramando bênçãos e dando coisas para as pessoas em algum lugar, ele corria para lá. O Jacó era esse crente. Agora, o que me chama a atenção no verso 26 é que quando Jacó viveu a experiência de conversão genuína na sua vida, o Jacó começou a relativizar a bênção e passou a desejar mais o abençoador. Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Nesse contexto, a bênção que o Jacó queria era uma bênção relacional, porque ele começa a perguntar: qual é o teu nome? Quem é você? Quem foi você que me tocou? Sabe o que aconteceu, irmãos? O Jacó não estava mais satisfeito em receber coisas de Deus.
O Jacó começou a desejar a presença de Deus, o ser de Deus na sua vida. Quando a gente tem uma experiência genuína de conversão, a gente fica muito parecido com Maria. Lembra Maria, que a irmã de Marta, que quedou-se aos pés de Jesus? Marta correndo de um lado para o outro, de um lado trabalhando, limpando, e a Maria aos pés de Jesus, curtindo a sua presença. Irmãos, quando a gente entende isso, quando a gente entende a obra de Deus na nossa vida, um desejo pela presença de Deus começa a aumentar dentro de nós, e você começa a desejar, não o que Deus pode fazer por você, e Ele pode, Ele faz, mas você começa a querer estar na presença de Deus, pelo simples fato da presença de Deus, sem agenda. Hoje eu vou à casa de Deus, porque eu quero simplesmente erguer os meus braços e adorar a Deus, louvá-lo, bendizê-lo. Isso começa a ser algo importante para você, na sua casa, no seu dia a dia. Você começa a orar, não mais somente pedindo coisas a Deus, mas você começa a agradecer mais, você começa a desfrutar mais dessa presença maravilhosa na sua vida. Isso a conversão faz. Mas ainda, nós recebemos uma nova identidade. Olha que coisa bonita, no verso 28, então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Jacó significava usurpador, enganador, trapaceiro. Ele recebe um novo nome, e o nome que ele recebeu foi Israel, aquele que reina junto com Deus. É uma das definições ou traduções do nome Israel, aquele que reina junto com Deus. Que coisa bonita. Sabe o que esse texto está nos dizendo? Que quando a gente tem uma experiência de verdade de conversão, um encontro bonito com Deus, nós começamos a responder aquela pergunta que o anjo fez para o Jacó lá atrás: quem é você? Qual é a sua identidade? Para que você existe? Você existe para ser alguém que reina junto com Deus, alguém que foi chamado por Deus com um propósito definido. A conversão faz isso, nos posiciona na história, nos posiciona no nosso ambiente de trabalho, nos posiciona na igreja, nos posiciona na nossa vizinhança. Nós passamos a entender a razão de ser do nosso chamado, da nossa vocação espiritual. Mas ainda, uma terceira consequência é o arrependimento pelos nossos pecados. Queridos, retorno para a casa do Pai não pode acontecer pautado em simulação, pautado em falsidade, pautado em vida que tem aparência de arrependimento, mas que na prática não tem nada disso. O que eu estou querendo dizer para você nessa noite, eu peço graça a Deus para que você possa entender, é que quando nós nos encontramos de verdade com o Senhor Jesus, e Ele se torna uma realidade da nossa vida, não tem como mais continuarmos flertando com o pecado. Arrependimento tem que ser uma palavra-chave na nossa vida. É mais ou menos assim: eu vivo o meu dia hoje, saí para trabalhar amanhã, segunda-feira, e eu tenho a consciência, porque o Espírito Santo sopra no meu ouvido quando eu peco, e nem precisa, porque nós somos pessoas inteligentes, conhecemos a palavra de Deus e sabemos como erramos, quando erramos. Mas aí você cometeu um erro. Sabe o que Deus quer de você? Que na mesma hora, sem cinismo, você fale: Deus, eu pequei, Senhor, eu me arrependo e eu decido não cometer mais esse pecado. Ore a Deus com sinceridade no coração, arrependa do seu erro. Conversão pressupõe arrependimento dos pecados passados, mas pressupõe também que a cada pecado, a cada erro, você vai se derramar na presença de Deus, se arrependendo, pedindo perdão pelos seus erros. Porque, queridos, é interessante, porque às vezes a gente diz que a gente se converteu, mas nós continuamos nos dando luxo de flertarmos com o pecado. Foi Lutero que disse certa vez, não me fala a memória, que eu não posso proibir que os pássaros sobrevoem a minha cabeça, mas eu posso proibir que eles façam ninhos. Eu não posso proibir que os pássaros sobrevoem a minha cabeça. Ou seja, a tentação vai passar, a tentação vai bater a porta, e eu posso até cair em certo momento, mas eu posso impedir que eles façam ninhos, e esses pecados se tornem hábitos pecaminosos na minha vida. Por conta disso, se você entendeu essa verdade nessa noite, eu quero convidar você a começar a viver uma vida diária de arrependimento. É aquilo que está nas bem-aventuranças, no capítulo 5 de Mateus: bem-aventurados os pobres de espírito ou humildes de espírito. Sabe o que é ser pobre ou humilde de espírito? É você todos os dias reconhecer a sua falência moral, a sua incapacidade e a necessidade de chegar diante de Jesus com arrependimento e fé no coração.
e confessar para Ele os seus erros. É isso que Deus espera de pessoas que são convertidas: o abandono do pecado, o arrependimento dos seus erros. Ainda mais, uma quarta consequência é que nós somos marcados por Deus, passamos a nos tornar propriedades de Deus. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Jacó foi marcado. O texto diz que o dia amanheceu, o Jacó sai mancando, porque a sua coxa havia sido deslocada. A conversão marca a nossa vida. A conversão é algo que vai nos marcar e todo mundo vai ver. Não tem como. Conversão que não é vista pelos de fora não é conversão. E eu não estou falando de estereótipos, não estou falando da roupa que você usa, não estou falando do seu corte de cabelo, não estou falando de maquiagem, não estou falando de brincos. Eu estou falando de uma mudança interior que necessariamente é exalada, que necessariamente alcança as pessoas que convivem conosco todos os dias. A conversão nos marca de tal forma que todos aqueles que nos olham vão ver que alguma mudança aconteceu efetivamente na nossa vida. Não tem jeito. Conversão marca, e é marca profunda. Agora, para além dessa marca que nós temos, que faça com que o mundo perceba e veja a transformação em nós, existe uma outra marca, que é a marca de Deus, do Espírito Santo selando o nosso coração como propriedade dele. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, o que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Que coisa bonita. Sabe o que esse texto está dizendo? Sabe o que esse texto está dizendo? Que vale a pena viver tudo o que nós vivemos como servos de Deus, de vida espiritual, de esperança em Cristo, de vida na presença de Deus. Esse texto significa que as promessas de Deus, cada uma delas, não são em vão. Vale a pena confiar, vale a pena crer. Por mais que uma montanha de lama desça sobre a minha casa, destrua tudo que eu tenho, mate os meus filhos, mate a minha família e até mesmo me mate, esse texto está dizendo que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Esse texto está dizendo para mim e para você, de que tudo que nós fazemos dominicalmente aqui nesse lugar, a sua vida de devoção diária, de segunda a sábado, a sua vida em família, a sua vida na igreja ou no trabalho, tudo que você tem vivido como história de vida na presença de Deus, para o louvor da glória dele, isso tudo faz sentido ser vivido somente porque Deus selou você, e você tem uma garantia de que a tua vida não é em vão, de que viver a vida que você vive não é em vão, com todas as lutas, com todos os desafios, tem uma promessa de Deus para você. Que coisa bonita nós lembrarmos disso aqui nessa noite. E por fim, fechando nessa noite essa mensagem, uma última consequência prática que deve acontecer para todo aquele que volta para a casa do Pai, é que começa em nós um processo de santificação. Deus é santo. Isaías capítulo 6, não me falha a memória, Isaías tem uma revelação da santidade de Deus, e ele fala: santo, santo, santo é o Senhor. Ai de mim, porque estou perdido, porque sou homem de impuros lábios, e habito no meio também de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Senhor da glória. Isaías teve uma revelação da santidade de Deus. Jacó teve uma revelação da santidade de Deus. E meus irmãos, o que me chama a atenção nesse texto que nós lemos, é que aquele anjo que tipificava, prefigurava o Senhor Jesus, porque tem uma expressão que a gente usa na teologia, né? Aquilo foi uma cristofania, já ia me fugindo aqui a expressão. Cristofania é uma manifestação de Cristo no Antigo Testamento, ok? Então, os teólogos, os estudiosos vão dizer que esse anjo que aparece lutando com Jacó, nada mais é
do que a presença gloriosa de Jesus naquele contexto já no Antigo Testamento. Uma tipificação, uma manifestação de Jesus no Antigo Testamento, o santo se relacionando com Jacó. E o Jacó começou a se relacionar com o próprio Deus naquele contexto, e Deus começa a brigar com ele, a lutar com ele. E queridos, a coisa bonita é que o Jacó, ele tem acesso, talvez, não pela primeira vez, mas ele começa a ter acesso aqui a essa santidade de Deus, e Deus estava desde já falando com ele: Jacó, você está vivendo um processo de transformação na sua vida, mas eu quero te dizer, Jacó, e as palavras são minhas agora, o texto não fala, se você quiser se relacionar, continuar se relacionando comigo, você precisa entender que sem santificação ninguém vê o Senhor. Bem-aventurados os limpos de coração, porque são esses que verão a Deus. Meus irmãos, santificação passa pelos nossos olhos, o que nós estamos vendo, seja na internet, seja na televisão, seja na rua. Santificação passa pelas motivações do nosso coração, o que nós temos sentido, o que passa por nós no que diz respeito a julgamento do outro, a forma como eu me relaciono com meu irmão. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu encontrei com o Rodrigo hoje. Oi, Rodrigo, tudo bem, cara? Fomos juntos para a Imagem Grande hoje, né? Foi bacana lá na igreja do Inés, a gente foi lá hoje, bacana. Aí eu saio, depois eu falo: pô, Rodrigo, brincadeira, hein? Aquele cara não é mole não, bicho, cara falso. E eu começo a fazer julgamentos do irmão no meu coração. Então, santidade passa também pelos julgamentos que nós fazemos dentro do nosso coração, pelas motivações do nosso coração. Santidade passa por aquilo que a gente fala. Eu tenho batido nessa tecla, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado. Tiago vai dizer que de uma mesma fonte, ou uma mesma fonte, não pode jorrar água doce e água amarga. O que Tiago está querendo dizer é o seguinte: lábios que louvam o Senhor não podem viver falando palavrão, não podem viver julgando pessoas, não podem viver falando coisas obscenas. Lábios que louvam a Deus não podem se permitir continuar falando coisas que Deus reprova. Nós precisamos entender isso. Santidade passa pelos nossos lábios, santidade passa por aquilo que a gente vê, santidade passa por aquilo que a gente escuta. Já viu isso? Às vezes a gente fala: não gosto. Salmo 1 diz que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas a gente adora ouvir uma fofoca, a gente adora ouvir alguém falando do outro, a gente adora ouvir uma piada que às vezes é contada em alguns contextos, você fica meio que de longe esticando o ouvido para ouvir. Santidade passa pela escolha que a gente tem, a seleção que a gente pode fazer daquilo que a gente ouve com os nossos ouvidos. É isso que Deus tem para você, é isso que Deus tem para mim. Se nós de verdade vivemos, experimentamos essa conversão na nossa vida, nós precisamos entender que a conversão, ela é manifesta por um retorno para os nossos relacionamentos que foram quebrados. Ela passa, ou ela representa também um retorno para um encontro com a gente mesmo, com o nosso eu, e necessariamente ela passa por esse retorno para a casa do Pai, onde há abundância de alegria, a abundância de paz, a abundância da presença de Deus manifesta e diariamente à nossa disposição. É isso que Deus tem para você. Talvez você tenha entrado aqui hoje à noite e você seja alguém que precisa se reencontrar com pessoas que você deixou feridas para trás, ou quem sabe pessoas que te feriram. O que eu estou querendo dizer é que hoje, se você é uma pessoa convertida, você precisa voltar, ter um compromisso com Deus, de sair daqui decidido a voltar para reconstruir o que foi quebrado lá atrás. Você precisa sair daqui hoje com a decisão de se reencontrar com você. Quem sabe silenciar o seu coração, assim como Jacó, que ficou sozinho, e tendo ficado sozinho, começou a repensar a sua vida, se reencontrar com ele mesmo. Pode ser que hoje Deus esteja falando com você: silencie seu coração, para que você entenda, perceba e conheça quem você é de verdade, para que você existe. E o encontro, ou melhor, um terceiro retorno que você precisa viver na sua vida, quem sabe hoje, se você entrou aqui, é você ter a certeza de que você precisa voltar para a casa do Pai, a certeza de que todos os dias nós precisamos voltar para a casa do Pai. Irmãos, todo pecado que nós cometemos
é um desvio da casa do Pai. Pequei hoje, mas eu não quero ficar fora da casa do Pai, eu vou voltar. E é o arrependimento, a confissão e o abandono do pecado que vai fazer com que a gente possa ter acesso mais uma vez à casa do Pai. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.